Não é segredo para ninguém que, desde o falecimento da Rainha Elizabeth, a família real tem enfrentado uma crise atrás da outra. Mal dá tempo para respirarmos e uma nova bomba aparece. Atualmente, não sei se vocês perceberam, mas a família real não tem mais uma figura materna entre os membros sêniores da instituição. Membros sêniores, para quem não lembra, são aqueles de extrema importância que fazem parte do núcleo principal. Para não dizer que não sobrou ninguém, temos a princesa Anne, mas que já está exausta de tanto trabalhar, e a rainha Camila, que tem o carisma de uma porta. Agora, por que as figuras femininas são tão importantes dentro da monarquia? Mas antes de começar o vídeo, deixe o seu like e inscreva-se para receber notificações de novas tretas assim que forem postadas. Siga também a gente lá no Instagram @the_tretas. Custa nada, ria de graça. Se pararmos para refletir sobre a história do Reino Unido, os reinados mais lembrados são os de rainhas. Não que os reis não tenham sua devida importância, mas os longos reinados que presenciaram muita da evolução do Império Britânico tinham rainhas sentadas no trono. Foi assim com a Rainha Elizabeth I, que inclusive deu início ao processo de colonização da América do Norte. Foi assim com a Rainha Vitória e o surgimento da Revolução Industrial. E, obviamente, não podemos deixar de citar a Rainha Elizabeth II, que viveu todo o período do pós-guerra, pegou uma recessão e a virada do milênio. No meu outro canal, Gregório Martins, vou fazer um vídeo falando sobre o mapa astral do Reino Unido, porque, curiosamente, quando estava fazendo a pesquisa para este vídeo aqui, vi que o Reino Unido tem a Lua e o meio do céu em Câncer, que são dois aspectos extremamente maternos. Mas isso é assunto para o outro canal, não para este aqui. Aqui, vou abordar mais a figura materna como indivíduo mesmo. Aliás, quem sugeriu este vídeo foi o Evandro, meu best de fofocas da família real, que sabe tudo sobre o núcleo principal e também sobre as ramificações. Então, muito do que vou falar aqui veio das ideias e dicas do Evandro. Eu já contei para vocês que tanto a Rainha Vitória quanto a Rainha Elizabeth eram figuras muito maternas para a população. Tudo o que acontecia com elas refletia nas mulheres do reino. Comercialmente, sabemos que as mulheres são as maiores consumidoras de fantasias, por assim dizer. O sobrinho de Freud, que criou a propaganda nos Estados Unidos, dizia abertamente que as consumidoras estavam muito mais dispostas a viver um conto de fadas do que os consumidores homens. Tanto que as propagandas direcionadas aos homens, propostas pelo sobrinho de Freud, tinham um apelo muito mais sexual do que fantasioso. Não é coincidência que as revistas de fofoca e os programas matinais, onde mais se fala sobre a monarquia atualmente, sejam voltados ao público feminino. Eu fico assistindo alguns desses programas britânicos, e, para vocês terem uma ideia, tem um deles, não vou lembrar o nome, cujo cenário é dentro de uma cozinha, como mais você. O próprio público deste canal é majoritariamente feminino. Acho que mais de 90% são mulheres, com poucos homens. As mulheres, com toda razão, gostam de se sentir representadas. Vocês querem se espelhar em alguém, e isso é natural do ser humano. Os homens também fazem isso, mas de uma forma um pouco mais racional e discreta. Por isso que as roupas que Kate e Meghan usavam quando trabalhavam no Palácio de Kensington desapareciam das prateleiras em poucos dias. O mesmo nunca aconteceu com as roupas usadas pelos príncipes Harry, William e Charles quando era príncipe. Se formos para o lado da psicanálise, até mesmo os homens encontram mais respeito em figuras maternas de uma forma quase inconsciente. É quase um complexo de Édipo, porque a mulher é vista como aquela que precisa ser salva. Quanto mais materna, harmoniosa e feminina ela for, mais essa imagem é aceita. Tanto é assim que Margaret Thatcher, ao mesmo tempo que tinha uma legião de seguidores tradicionais, também tinha muitos homens, e algumas mulheres, que simplesmente detestavam sua existência. E dentro da monarquia, mesmo sem exercer o papel de monarca, qual é a importância das mulheres da instituição para as mulheres da população? Pois é, há uma palavra em inglês muito utilizada nos programas de TV quando falam sobre o atual núcleo principal da família: relatable. Relatable significa identificável. A princesa Diana, por exemplo, foi uma figura extremamente identificável. Ela abraçava as pessoas, cumprimentava a todos, era super simpática e sabia ouvir, o que a tornava muito identificável para a população. Mas ela não foi a primeira. Talvez a grande precursora desse movimento tenha sido a Duquesa de Kent, casada com o primo da falecida Rainha Elizabeth. Algumas pessoas devem se lembrar do Duque de Kent porque, quando o príncipe Philip faleceu, ele ficou ao lado da rainha em várias ocasiões oficiais. A história da Duquesa de Kent é muito interessante. Primeiro porque ela não foi muito bem aceita pela família na época. A família tinha outra pretendente para o Duque de Kent, mas não era ela. Não que o currículo dela fosse ruim.
pois ela vinha de uma família extremamente tradicional. Seu pai tinha título de Sir, se não me engano, e ela era formada pela Universidade de Oxford. Em comparação com a aceitação da princesa Diana, ela tinha muito mais a oferecer. Em um dado momento da história, as duas acabaram se cruzando. Desde o início, a duquesa de Kent chamou muita atenção pela informalidade com que levava os serviços reais. Muitas vezes, ela quebrava alguns protocolos para poder encostar nas pessoas, dar as mãos, abraçar. Uma vez, ela foi muito criticada pelo palácio porque, nos jogos de tênis em Wimbledon, a família real tem um camarote chamado de Royal Box, que só pode ser frequentado por membros da família real. Em um belo dia, ela colocou uma criança, que havia acabado de perder o pai ou a mãe, se não me falha a memória, em um atentado que aconteceu na escola onde estudava, no camarote. Apesar de a população ter considerado esse ato louvável, a monarquia detestou a história. Mas, ao contrário de Meghan, por exemplo, ela não fazia essas coisas para afrontar as pessoas ou para aparecer. Ela tinha muito respeito por toda a família. Existem várias cenas públicas dela abraçando os membros da família real, conversando e olhando nos olhos. Ela é realmente uma pessoa singular. Até hoje, a rainha-mãe adorava ela. Tanto que, em 1994, ela pediu à Rainha Elizabeth uma licença para ser batizada na Igreja Católica, e conseguiu. Lembrando que a família real tem uma ligação muito forte com a Igreja Anglicana, que é uma igreja protestante cujo chefe é o monarca. Depois de 40 anos com o título de Sua Alteza Real, após ser batizada, ela também pediu para ter os títulos retirados porque queria trabalhar em ações sociais que fossem além das permitidas pela instituição. Atualmente, ela até cuida de uma escola de música que forma crianças com bolsas de estudo, crianças que não têm condições de pagar. Atualmente, ela é chamada de Duquesa de Kent ou apenas Catherine, que é seu nome. Mas, dentro do palácio, entre os funcionários e a própria família, ela continua sendo chamada pelos títulos de Sua Alteza Real, não por obrigação, mas pelo legado que conseguiu deixar. Lembra que eu falei que ela e a princesa Diana chegaram a se encontrar? Pois então, foi mais do que um encontro casual. Aquela transição de Diana, de menina para uma mulher de verdade, foi obra da Duquesa de Kent. Tanto no vestuário, porque Diana era bastante brega quando entrou para a família real, não sei se vocês vão lembrar, mas procurem as imagens no Google, quanto nas ações sociais que ela também aprendeu. Eu mencionei que a Duquesa de Kent abraçava as pessoas, e Diana fez o mesmo. Nesta última biografia do rei Charles que li e contei aqui no canal, a família era muito contra Diana abraçar pessoas que tinham o vírus HIV, por exemplo. Especialmente o rei Charles, que tem o carisma de um giló. Hoje, a Duquesa de Kent tem mais de 70 anos e leva uma vida extremamente discreta. Aliás, ela sempre foi assim desde o começo. Quem fazia o papel de sucessora dela seria Kate Middleton, que ainda é uma pessoa muito presente. Tem um vídeo, inclusive, de uma brasileira. Vou tentar encontrar esse vídeo em que ela encontrou a Kate na Inglaterra e ficou gritando: "Ah, meu Deus, a Kate! Eu sou do Brasil!" E aí a Kate, com toda a elegância, perguntou em inglês se ela tinha ido à Inglaterra para a coroação. Só que acho que a menina não entendeu direito o que ela estava perguntando. Enfim, mesmo assim, ela foi conduzindo a situação com muita simpatia. E aí chegamos à pergunta final: quem vai assumir o papel materno na instituição? A princesa Anne, que seria mais próxima disso, não é exatamente uma pessoa tão maternal assim. Também não é das piores, mas, por incrível que pareça, parece que o Reino Unido já escolheu sua sucessora. A esposa do príncipe Edward, Sophie, a duquesa de Edimburgo. Ela já cometeu alguns erros no passado, já contei isso aqui, inclusive sendo pega falando mal da própria família, e esses áudios acabaram nos tabloides. Mas, atualmente, ela está desempenhando um papel incrível. Ela fez uma visita à Escócia e, pasmem, foi muito bem aceita lá. E olha que mandar alguém para a Escócia ou para a Austrália é uma prova de fogo, pois são lugares onde há um movimento muito grande contra a monarquia. A filha dela, Louise, que era a neta favorita da rainha Elizabeth, também está sendo preparada. Provavelmente serão as próximas mulheres a ganhar um grande protagonismo dentro da família. O problema todo é o ego, pois dizem os rumores que Camila não tem gostado muito dessa atenção sobre Sophie. Ainda é incerto qual será a decisão do palácio, mas eles estão correndo contra o tempo, pois precisam urgentemente de alguém que desvie a atenção do tratamento de Kate. Como sempre, quero saber a sua opinião. Quem você acha que seria uma boa sucessora para ocupar esse vazio materno dentro da instituição?
Deixe aí nos comentários. Se você curtiu esse conteúdo, deixe também o seu like, compartilhe com seus amigos e inscreva-se para receber notificações de vídeos novos assim que forem postados. Um beijo, um queijo e até a próxima!